Diga amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ele bem forte. Tá bem bonito, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Cadê o povo mais que vencedor? Levanta a mão assim, ó. Diga, eu sou abençoado. Glória a Deus. Então, mais uma vez, cumprimenta quem está do seu lado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está bonito. Elogie os irmãos. Diga graças a Deus, irmão. Elogie as pessoas. Você está bonito hoje, irmão Sérgio? Diga assim, não, pastor, é todo dia. Né? Glória a Deus, é todo dia eu estou abençoado. Tudo para a glória de Deus. Amém? Senta, por favor. Que a alegria do Senhor esteja no seu coração. Deus nos deu a graça de estarmos aqui nesse domingo. Eu tenho uma plena convicção no meu coração. Eu sempre falo isso. Não me entenda como repetitivo. Mas eu sempre entendo pela palavra que ela não volta vazia. Então, mais uma vez, Deus vai tratar conosco aqui sobre algumas coisas. E essa palavra não vai voltar para Ele vazia. Vai voltar com o seu testemunho. Diga amém? Então vamos para a palavra. Nós estamos estudando aqui, fazendo um estudo muito forte sobre os céus abertos. Queria que você já abrisse no Evangelho de João, capítulo 1. Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Vamos fazer a oração hoje também da provisão sobre a sua vida. Eu tenho certeza que os céus estão estendidos, estão abertos sobre a sua vida. Amém? Agora vamos lá. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo é o 51. Esse é o ponto de partida da temática que nós estamos estudando nesses últimos dias, que é sobre os céus abertos. Eu quero falar um pouco das experiências que algumas pessoas tiveram com Deus ao observar os céus abertos. O pastor tem usado muito aqui o exemplo de Jacó, e hoje eu vou ficar no exemplo de alguns personagens da nova aliança. Diga graças a Deus. Então diz assim a palavra, capítulo 1, versículo 51. E disse-lhe, na verdade, vos digo que, olha só um detalhe, daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Essa revelação que Jesus trouxe, ela ficou registrada aqui para a gente, dentro de um contexto que Filipe estava apresentando Jesus para Natanael. Natanael era um judeu praticante, né, da lei mosaica. E aquele homem, ele disse, quando Filipe apresenta Jesus e fala que ele era de Nazaré, aí ele diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Aí o Filipe fala para o Natanael o seguinte, olha, venha e veja, venha e contemple. Aí quando Natanael tem aquele encontro com Jesus, nos versículos anteriores, se você estudar em casa com calma, você vai ver que aquele homem ficou admirado com a presença de Jesus. Que Jesus se apresenta a ele, conversa com ele e diz, olha, eis aqui um israelita em que não há dolo. Quer dizer, ele é um cara que pratica a lei. Aí ele fala o seguinte, como que você sabe meu nome? Aí Jesus fala, eu te vi debaixo da figueira lá. Provavelmente, naquele dia em que o Natanael estava debaixo da figueira, ele estava orando. E Jesus, que sonda as mentes e as intenções do coração, viu a petição dele, viu o clamor da alma dele. E Jesus revela isso para aquele homem naquela hora. Aí ele fala, eu vejo que o Senhor é o mestre. Aí ele reconhece, né? Fica admirado com quem era Jesus. Aí dali Jesus começa a trazer essa revelação. Ele fala, olha, na verdade, eu vos digo que daqui em diante, quer dizer, a partir desse momento aqui, que você me reconheceu, a partir desse momento que você teve um encontro comigo, de agora em diante, os céus estão abertos sobre ti. Diga amém? E os anjos de Deus subirão e descerão sobre o Filho do Homem. Estava falando dele, né? Da figura dele. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão ver os céus abertos de forma imediata. Vocês vão ver eu vindo trazer a bênção para vocês e voltando com o seu testemunho para os céus. Glória a Deus, irmãos. E é sobre isso que eu quero tratar com você hoje. O Natanael tomou uma decisão na vida dele. É claro que ele foi aquele crente que ele só acreditou porque ele viu, ele teve um contato. Se ele não tivesse tido aquele contato, provavelmente ele não ia acreditar. Até porque ele dizia, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E podia. Veio o Messias. Diga graças a Deus. Então tem gente que infelizmente ela tem esse tipo de
deficiência, eu vou usar esse termo, de só acreditar se vê alguma coisa. Então nós temos que, de alguma maneira, tentar transmitir isso para elas. Assim como o Filipe falou, venha e veja. Nós vamos falar para as pessoas também. Você vai dar o testemunho, você vai falar da obra de Deus na sua vida, e tem gente que vai olhar, vai ouvir aquelas palavras, vai ouvir aquele testemunho, e elas vão falar o quê? Ah, isso aí ele está querendo querer me enganar, de alguma forma. Está querendo colocar coisa na minha cabeça, né? Aí você vai dizer para ela, venha e veja. E chegando aqui, Deus vai falar com ela na palavra. Vai tratar de assuntos que só Deus e ela sabem. E a palavra vai tratar com ela naquele dia que ela vinha no culto. Glória a Deus, gente. E a partir dali ela vai se converter. Isso aconteceu com várias pessoas já. Se a gente fosse perguntar aqui, algumas pessoas foi assim. Você veio à igreja, você talvez até tinha uma crítica com relação aos pastores, ao evangelho ou coisa parecida. E na hora que você teve o encontro com Deus aqui, Deus tratou com você na palavra. O homem de Deus que estava aqui pregando não sabia nada da sua história. Ninguém contou para ele. Mas na hora que ele estava pregando, Deus tratou com você. Testificou dentro do coração. E você entendeu. Deus está nesse lugar. Os céus estão abertos sobre a minha vida. De hoje em diante, Deus vai começar a revelar coisas para mim que provavelmente eu não sabia. Ao tempo foi passando, a gente vai chegar lá no ponto que eu quero tratar com você. Aí veio o capítulo 2, eu não vou ler com você, mas no capítulo 2, Jesus vai a um casamento em Caná da Galileia. Chegando lá, ele era apenas um convidado, ele não era Jesus, o Senhor, o Salvador. Ele foi apenas como um convidado, tanto é que diz que ele foi com Maria e com alguns dos discípulos lá que já o reconheciam. Já tinha aquela aproximação com ele. Aí ele começa, está lá naquela festividade, você sabe que a festa de casamento naquela época, no costume judaico, ela não era apenas um dia, era uma semana inteira. Aí ele está lá naquele casamento, aí chegou a informação, o vinho acabou. Quando chega aquela informação, a Maria chega para ele, a mãe dele fala, o vinho acabou. E Jesus diz, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela foi inteligente, ela não ficou chateada, revoltada com aquela resposta dele. Muito pelo contrário, ela chamou as pessoas, os discípulos lá, os homens que trabalhavam ali naquela festa de casamento, e disse o seguinte para eles, olha, façam tudo o que ele te disser. Se ele der alguma ordem, se ele falar alguma coisa, vocês estejam atentos. Por quê? Porque os céus estavam abertos sobre ele. Algum pouco de tempo atrás, ele tinha falado que os céus estavam abertos sobre ele, sobre o Filho do Homem, o Filho de Deus. Aí ele está naquela ocasião, manda pegar as águas, colocar lá em cima das talhas. E depois disso, olha, pega um pouquinho dessa água na jarra e leva para o mestre-sala. E quando ele leva para o mestre-sala, a água se tornou vinho. Por que aquele milagre aconteceu? Nós já até outras oportunidades falamos aqui. Por causa da obediência daquelas pessoas, mas porque os céus estavam abertos sobre quem? Sobre Jesus. Dali em diante, do versículo 51 do capítulo 1 em diante, ele disse, agora vocês fiquem atentos, porque os céus estão abertos sobre o Filho do Homem. Fique atento para você ter os sinais e ver as obras se concretizando na sua vida. E aquele primeiro milagre que Jesus fez foi naquele casamento. A água se tornou vinho. Aí o tempo vai passando, ele chega no templo, ainda nesse mesmo capítulo 2, ele chega no templo, vê os cambiadores lá, vendendo, comprando, fazendo uma série de coisas dentro do templo, e ali ele purifica o templo. Mandou tirar tudo que era de errado, tudo que estava ali indo contra a vontade de Deus, porque a casa de Deus era chamada casa de oração, não se covil de ladrões e salteadores. Ele disse aqui é chamada casa de... Purificou o templo, tirou tudo que tinha errado lá de dentro. Os céus estavam abertos sobre ele. Aí o capítulo 3 ele tem um contato com aquele religioso, um dos principais da sinagoga, chamado Nicodemos. Ele revela muita coisa a Nicodemos acerca da salvação. Ele fala sobre o novo nascimento. Ele fala lá sobre o se arrepender, sobre mudar de vida, mudar de comportamento. E mesmo assim o Nicodemos não quis. Os céus estavam abertos, mas Nicodemos fez o quê? Rejeitou. No capítulo 4, você vai lembrar, se você ler com calma depois, você vai ver que ele teve um contato lá no poço de Jacó com uma samaritana. Ele teve aquele contato, os céus estavam abertos sobre ele. Se aquela mulher recebesse a palavra que ele estava dando, ela ia ter
a ela beber da fonte da água da vida, nunca mais ela teria sede. E ela não entendeu também. Ele ainda falou para ela, revelou para ela: você teve vários maridos e o que tem agora não é seu. Quer dizer, a vida dela estava fora de ordem. Ele tentou ajudar aquela mulher, os céus abertos sobre ele, e ela também não recebeu. Aí veio o capítulo 5. Ele chega lá em Betesda e tem um homem lá na beira do tanque já há muitos anos, paralítico, paralisado ali, muitos anos ali. E tinha uma cultura. Qual que era? Quando as águas se moverem, quando aqui no local aqui as águas se moverem, a primeira pessoa que caía dentro da água, ela era curada. Isso era uma ideia que eles tinham, né? Eles acreditavam nessa superstição. Aí ele dizia: o que você quer que eu faça com você? O homem disse: olha, Senhor, toda vez que eu chego aqui, vem alguém antes de mim. Toda vez que a água é movimentada, vem alguém antes de mim, entra e é curado no meu lugar. Ninguém me ajuda, ninguém faz nada por mim. E Jesus disse: olha, pega o teu leito, pega a tua cama, levanta e anda. E aquele homem foi diferente. Ele obedeceu a ordem que Jesus deu, e quando ele sai, ele se levanta sobre os seus tornozelos, pegou ali o seu leito, a sua cama e foi embora. Aquele era um dia de sábado. Jesus foi criticado porque curou no sábado, né? E ele liberta aquele homem. Por que aconteceu aquele milagre? Porque os céus estavam abertos sobre Jesus. Não perca o fio da meada aí, ó. Os céus estavam abertos sobre ele. Então aquilo que ele falasse, se as pessoas que estivessem ali recebendo aquela mensagem, guardassem aquilo para elas, não perdessem aquela revelação, a obra se concretizaria na vida delas. Amém, pessoal? Não é diferente hoje não, irmãos. Nós estamos debaixo da autoridade. Nós estamos vivendo durante esse mês de fevereiro o mês dos céus abertos. Eu acredito muito que as pessoas que recebem aqui o recado da palavra, guardam no coração, põem isso em prática, não tem como dar errado, vai dar certo. Diga graças a Deus. As coisas vão se concretizar. Na obediência, Deus ordena a bênção para sempre. E é isso que ele vai fazer. Então aquele homem foi curado. Aí depois veio o capítulo 6. Ele está lá pregando, as multidões apertavam ali tudo. Depois daquela pregação, os discípulos queriam que todo mundo fosse embora, que já estava tarde. Ele disse: não, deixa todo mundo aí. Vocês vão dar de comer para ele. Acontece a primeira multiplicação. Foi os pães e os peixes, né? 5 pães, 2 peixinhos. Mandou distribuir para todo mundo. Todo mundo pegou. A Bíblia diz que eles comeram, que saciaram a sua fome e ainda sobrou. E não sobrou qualquer coisa não. Sobrou 12 cestos cheios. E os discípulos que estavam trabalhando eram podres? Iam ficar de fora? Claro que não. Eles estavam trabalhando, servindo, e Deus separou o que era deles. Sobrou 12 cestos, eram 12 discípulos. Glória a Deus. Todos eles ficaram saciados. Acontece aquele milagre extraordinário da multiplicação. Aí Jesus fala que ele é o pão da vida, fala sobre muitos assuntos. Só que um pouco mais à frente, a multidão se aproximou de Jesus de novo. Só que Jesus discerniu. Ele percebeu: essas pessoas estão vindo atrás de mim, não é pela palavra que eu tenho para dar para elas, não é pela salvação que eu quero revelar a elas, mas elas estão vindo por causa do pão que eu multipliquei, por causa do peixe que eu multipliquei. Ele viu que aquelas pessoas não estavam interessadas no abençoador, estavam interessadas apenas na bênção. E aí começa um problema. Jesus falou com eles o seguinte, né? Ainda nesse capítulo 6 de João, ele falou o seguinte: olha, eu sei que vocês estão aqui pela comida que perece, mas eu quero que vocês trabalhem pela comida que permanece para sempre, que era a palavra dele. Por isso que ele fala que ele é o pão da vida. Ele vai falar que ele é esse pão que, se a pessoa comer desse pão, jamais ela terá fome. Ele é a água, a fonte de água viva, que se a pessoa tomar dessa água, jamais ela terá sede. Quando ele fala esse discurso, as pessoas dizem: duro esse discurso. Quem vai poder obedecer? Quem vai poder ficar com ele? E a Bíblia diz que a partir de então todo mundo se ausenta. Triste, porque os céus estavam abertos sobre quem? Sobre ele. E as pessoas fizeram o quê? Se apartaram dele. Então, a partir daquele momento que elas se apartaram de Cristo, elas podiam ter certeza de uma coisa: a nossa vida vai ficar estéril. O céu não vai nos beneficiar em nada. E é isso que a gente tem que ter como parâmetro para as nossas vidas.
Aquele que está em Cristo, ele pode ter certeza, pode enfrentar qualquer tempestade, pode passar por qualquer luta nessa vida. Só que se ele fizer uma oração, ele está buscando a Deus, Deus vai ouvir, vai responder a oração dele. Glória a Deus. Ele falou lá no Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 6 também. Ele diz, quando você for orar, você entra no seu aposento lá, fecha a porta, e você vai orar ao Pai que está em oculto, e o Pai que está em oculto vai fazer o quê? Vai te recompensar, vai te responder. Ele vai trazer para você a resposta que você está precisando. Você não vai ficar sem resposta não, porque os céus estão abertos sobre a sua vida também. Você está em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele falou, isso é uma mensagem evangelística, né? Nós usamos muito para evangelizar as pessoas. Que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas fizeram o quê? Se passaram e tudo se fez novo. Está na tela para você acompanhar. Então nós somos novas criaturas, nós estamos em Cristo. Nós temos os direitos às bênçãos. Se eu me apartar de Cristo, como essas pessoas se apartaram, elas não têm mais direito a nada. Porque a bênção, os céus estão abertos sobre ele. Diga glória a Deus. Aí eu vou ler com você o versículo, o capítulo 6 de João. Vamos lá rapidinho. Versículos 66. Olha só que interessante isso aqui. Eu comentei um pouquinho sobre essa trajetória, desde o capítulo 1 até o capítulo 6. Um resumo bem rápido. Para chegar a esse ponto. Porque depois que aquela multidão de pessoas rejeitaram a Cristo por conta da mensagem que ele estava pregando, ele chama os discípulos e ele vai falar uma coisa muito séria, tá? No 66 ele diz assim, ó, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele, por conta do recado, mas o céu aberto estava sobre quem? Sobre Jesus. Aí vem o 67. Então disse Jesus aos 12, queres vós também retirar-vos? O que eles disseram? 68. E respondeu-lhes, pois Simão Pedro, sempre o Pedro, né? Senhor, para quem iremos nós? O que eles disseram? Tu tens as palavras da vida eterna. No 69 eles ainda completaram. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outras palavras, os céus estão abertos sobre o Senhor. As obras de salvação são manifestas em ti, Jesus. Para onde que nós vamos? As pessoas se apartaram, questão delas lá. Mas nós não vamos nos apartar do Senhor. Se nós queremos alguma salvação, isso provém do Senhor. Quer dizer, eu não vou me apartar. Passa a luta que passar, vem a afronta que vier, mas eu não vou abandonar o Senhor. Eles foram muito categóricos naquilo. E é interessante a gente guardar isso pra gente como parâmetro de vida também. Porque eles entenderam, não só o Pedro, mas os demais que ali estavam, eles tinham essa convicção. É fato que alguns deles se desviaram na caminhada. O principal deles que a gente conhece é o Judas. O Tomé também só acreditava se visse alguma coisa. Né? Mas o Judas é o principal dos que se perderam, né? Que ele mesmo, depois de ter vendido Jesus, depois ele se arrepende, mas vai lá e se enforca, né? Se mata, aquela coisa toda. E depois foi escolhido outra pessoa, depois da morte de Cristo, para ficar como discípulo. Mas você vê que nenhum dos demais tiveram destaque, né? Mas o Pedro, que teve esse entendimento, que falou essas palavras, ele tinha essa convicção, os céus estão abertos sobre ele. Se eu me apartar dele, eu vou me perder. Por isso nós não podemos se apartar da palavra. Hoje Jesus, ele não é o personagem, ele não é uma pessoa, uma figura que eu possa olhar e me espelhar. Ele é a palavra de Deus. Diga graças a Deus. Quando nós estamos ligados com a palavra, isso quer dizer que os céus abertos estão sobre a sua vida. Amém, gente? Eu estou ligado na palavra, estou orando. Sou uma pessoa que eu frequento os cultos, eu tenho seriedade no meu compromisso com a palavra. Então os céus estão abertos sobre a sua vida. Você vai falar com Deus, você vai pedir, Deus vai te responder. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos lá? Eu quero falar com vocês sobre o Estevão. Porque Estevão teve essa visão dos céus abertos. O Estevão foi o primeiro mártir, né? Aquele que era um dos discípulos de Cristo, depois da sua ascensão, que morreu por conta do Evangelho, que morreu por conta da salvação que era pregada
e que era rejeitada pelos religiosos da época, e não só pelos religiosos, mas também pelos perseguidores da igreja. O capítulo é o 7, o versículo é o 54. Capítulo 7, o versículo é o 54. Quem encontrou, diga amém. Faz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Olha que interessante. E ouvindo eles isto, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra quem? Contra ele. Já viu o cachorro rangendo os dentes? Né? As pessoas que ouviam a mensagem que era pregada a respeito de Cristo, por intermédio da pessoa de Estevão, os sinais que aconteciam, e por conta dos pecados delas que eram denunciados, elas ficavam revoltadas, rangiam os dentes, aquela vontade, se eu pudesse eu matava ele agora. Aí vem o versículo 55, mas ele, estando cheio de quê, igreja? Do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e quem? Jesus, que estava à direita de Deus. 56. E disse: eis que vejo o quê? Os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando da cidade, faziam o que com Estevão? O apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o quê? O meu espírito. 60. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, fez o quê? Aqui acontece, uma chacina, vamos usar esse termo, contra a vida de Estevão. Estevão estava ali pregando o evangelho, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a justiça. E aí ele é barrado pelas pessoas, pelos religiosos e pelos que afrontavam o evangelho. Enquanto ele pregava, ele não deixou de falar da verdade, ele não deixou de transmitir o recado, com o intuito de agradar aquelas pessoas para que elas não fizessem nada com ele. Ele falou toda a verdade com todo o fervor do seu coração. Mas ele foi afrontado, pastor, não era melhor ele ter parado? Ele estava num tempo em que, se ele parasse ali, as pessoas iam apedrejar ele do mesmo jeito. Você entende? Ele já tinha aquela mensagem, já era figura carimbada dele. Ele já tinha um recado, ele já tinha transmitido a verdade para as pessoas. Elas não aceitarem, isso ali já era uma coisa que ele tinha plena convicção. Muitos não vão aceitar. Quando ele foi lá e começou a pregar, ele sabia, vai ter rejeição. E ele sabia o risco que ele estava correndo. E ele começa a pregar. Aí o interessante é que enquanto ele está lá sendo apedrejado, estão acontecendo aquelas afrontas contra ele, a Bíblia diz que ele olha para o céu. E ele vê os céus abertos e Jesus sentado em pé, está ali em pé, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E os céus estão como? Abertos para ele. Era tipo Jesus dizendo: meu filho, você está cumprindo a missão aí? Já já eu te chamo aqui. Glória a Deus, gente. Tanto é que nos últimos instantes ali ele se põe de joelho, fica de joelho ali, as pessoas lançando pedra sobre ele. Imagina a pedra batendo no meio da testa, batendo nos lombos aqui, as pedras vindo aqui, no ouvido, ele ficando surdo. Fica imaginando ele todo ensanguentado, passa um filme assim na nossa cabeça. Ele passando por tudo aquilo e ele olhando para o céu e dizendo: não lhes impute este pecado. Não impute a eles, Senhor, esse pecado. Perdoa o que eles estão fazendo comigo. Ou seja, eles não sabem o que estão fazendo. Só quem tem os céus abertos sobre a sua vida sabe fazer isso. E é uma das coisas que a gente tem que aprender a fazer hoje. Direto e reto as pessoas vão nos ofender. Ofende no trabalho, ofende em casa, ofende na igreja, ofende numa amizade. Ofende ou não? As pessoas ofendem com palavras, às vezes pensam errado ao nosso respeito, tem uma colocação errada quando trata de algum assunto e coloca o nosso nome no meio da história, e nós vamos passar por isso.
Se o céu estiver aberto sobre a nossa vida, nós vamos ter a mesma condição que Estevão teve. Qual era? Senhor, não imputes a eles esse pecado. Mas só quem tem condição de fazer isso é quem entende que os céus estão abertos sobre ela. Ela sabe para onde ela vai. Ela sabe que o negócio dela não é contra as pessoas. A luta dela não é carnal, é espiritual. Se nós temos os céus abertos sobre a nossa vida, nós vamos ter a mesma condição. As pessoas nos tratam mal, às vezes falam mal contra a nossa pessoa, e nós vamos fazer o quê? Vou continuar fazendo o correto. Não vou levar isso em consideração. Pastor, isso é muito difícil. Pois é, nós estamos muito na carne. E quem está no espírito entende. Coitada dessa pessoa, deve estar passando por algumas lutas na vida, e aí não está bem, e aí fica falando coisa que não sabe. A Deus, perdoa ela, não sabe de nada. Amém, gente? É o nosso comportamento. Pelo menos deve ser. Diga graças a Deus. Deve ser. Deve ser esse o nosso comportamento. Não estou dizendo que seja uma coisa fácil. Você ouvir que alguém está falando mal de você pela frente, é bênção, mas pelas costas, ou você faz o quê? Vai ficar brigando com a pessoa, tirando satisfação toda hora? Não. Você diz para Deus, não lhes impute esse pecado. Perdoa, tenha misericórdia. Quando você faz isso, você amontoa para a sua vida, né? Você amontoa para a sua vida brasas vivas de Deus. Amém, gente? Foi isso que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó faziam o que com Jó, gente? Jó cometeu algum pecado para ele estar passando por isso, e acusavam Jó de cá, acusavam Jó de alguma outra coisa. Por que você está passando por essa afronta toda? Por que Deus está te provando a esse ponto? E Deus coloca o Jó numa situação em que o Jó tem que orar pelos seus amigos. Enquanto o Jó ora pelos seus amigos lá, seus amigos são libertos, né? Não vão ter aquela acusação sobre a vida deles, porque o Jó pediu a misericórdia sobre a vida dos seus amigos. E o Jó também, enquanto orava pelos seus amigos que o acusavam, automaticamente ele estava perdoando quem estava acusando ele, e Deus veio purificando a vida dele todinha. E depois deu para ele em dobro tudo aquilo que ele possuía antes. Tudo isso por quê? Os céus estão abertos. Nós estamos em Cristo. Nós somos de Deus. E há diferença entre o servo de Deus para aquele que não é servo de Deus. A diferença tem que ser essa. As pessoas vão por aí brigar, criticar, falar, acontecer, e você, como servo de Deus, vai estar na sua posição. E aí eu falo para você, é difícil você aceitar a afronta de gente da família, né? Quando vem de fora, você até releva. Mas quando vem do próprio familiar, isso mexe ou não mexe com você? Muito, né? Mexe muito. Como é que meu tio pensa isso de mim? Como é que minha irmã, durante toda a vida, agora ela vem pensar isso ao meu respeito? E eu vou orar, os céus estão abertos sobre mim. Não impute a eles esses pecados. Eu estou vendo o Senhor descendo e subindo na minha vida todo dia. Não vou deixar essas coisas aí tomar o teu lugar, não. Vamos para Apocalipse, capítulo 19. Vamos lá? Apocalipse, capítulo 19. Versículo 11. O mesmo João que escreveu lá o Evangelho, você vai lembrar que ele teve uma visão celestial enquanto ele estava na ilha de Patmos. O que ele estava fazendo lá na ilha? Quem lembra? O que o João estava fazendo lá na ilha de Patmos? Ninguém lembra, gente? Deus credo. Como é que ele estava lá? Alguém falou? Ouço ruídos, né? O que ele estava fazendo lá na ilha de Patmos? Ele estava preso. Amém, gente? Estava preso. Ele foi o último dos discípulos a morrer. Você vê aqui que o Estevão foi o primeiro, né? E teve aquela visão dos céus abertos. Esse cidadão que nós estamos tratando, vamos tratar dele agora, era o apóstolo João. Ele era um dos mais novos, e essa visão que ele teve foi mais ou menos 70 depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo. Então Jesus morreu com 33, então acho mais de 40 anos depois de Jesus ter morrido, né? O João já estava bem velho, já preso, né, exilado lá naquela ilha, por conta do evangelho que ele pregava. A punição dele foi essa, né? Ficou preso lá.
E mesmo preso lá em cativeiro, numa ilha, isolado, esperando a morte, fisicamente falando, ele teve ali um vislumbre, uma visão. E Deus mostrou para ele todo o Apocalipse, né? Mostrou para ele uma série de coisas que iria acontecer no futuro, no fim dos tempos. Aí nesse capítulo 19, no versículo 11, ele vai dizer o seguinte. Olha o que ele descreveu daquilo que ele recebeu do Senhor. Ele diz: eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se o quê? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele viu um cavalo branco, um cavaleiro em cima, e na descrição estava que aquele lá, o que se assenta sobre ele é fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tem até os teólogos, as pessoas que estudam muito a escatologia, a hermenêutica, homilética, que eles gostam de falar um pouquinho, né, sobre a especificação de cada um desses cavalos, que cada um representava, né? Esse cavalo branco aqui era uma representação da justiça, que ele é fiel e verdadeiro, ele julga com retidão, ele julga com justiça. Ele teve essa visão porque o céu estava aberto sobre ele. Aí vem o versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é o quê? A palavra de Deus. Então era uma representação do Cristo, porque Cristo é a palavra, né? Lá no Evangelho de João ele falou, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Está logo no capítulo 1 do Evangelho de João. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o verbo é a palavra. Por isso que ele falou, ele tinha lá, os olhos eram como chama de fogo, né? Tinha um nome lá escrito, né? Tinha uns diademas na cabeça, escrito lá um nome, só ele sabe, ninguém soube entender, não foi revelado a ninguém isso. E tinha uma veste salpicada de sangue. Era uma representação do sangue que Jesus derramou na cruz. Glória a Deus. Aí vem, versículo 14. E seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, vestido de linho fino e branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela o quê? As nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele teve uma revelação aqui que ficou descrita para a gente hoje e que a gente tem que levar isso muito a sério. Ficou revelado para a gente aquela visão que ele teve quando o céu estava aberto sobre ele. Isso ali foi uma revelação que ficou registrada para a gente hoje, para a gente ficar atento. Porque muita gente não acredita, não dá crédito nisso que pregamos, que Jesus vai voltar e quando ele voltar vai haver o julgamento. As pessoas não concordam com isso. Tem muita gente que pensa, morreu aqui e acabou. Não é assim. Essa revelação aqui ficou muito clara, que da boca dele, né, da boca dele que sai a palavra, e que ele fala lá, uma aguda espada. É uma comparação. E nós entendemos pela palavra que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Ela corta dos 2 lados. Ela faz separação entre o espírito e a alma. Essa espada que vai sair da boca dele é a palavra de Deus. E essa palavra, com essa espada, ele vai reger. Ele vai chegar e ele vai julgar. E ele vai julgar com essa palavra. Ele vai pegar essa palavra e vai julgar as pessoas. Por isso nós temos que nos adequar à palavra. Não a palavra tem que se adequar a mim. Porque nós vivemos num tempo assim, que as pessoas querem que a palavra se adeque à trajetória de vida dela. Não é ela que tem que se adequar à palavra. Está totalmente errado, gente. Sou eu que tenho que me adequar à palavra, se eu quiser os céus abertos sobre a minha vida. Se eu quero a bênção de Deus na minha vida, eu tenho que me adequar à palavra. Não vai mudar. Ele mesmo ensinou, olha, céus e terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, é sobre esse aspecto
É sobre essa visão que ele teve quando os céus estavam abertos, que Deus estava mostrando coisas extraordinárias para ele, que foi revelada para a gente hoje. E para terminar essa parte, finalzinho, versículo 16, ele diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Nós vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque os céus estão abertos. Amém? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele está aqui hoje. Os céus estão abertos. Ó, eu vejo anjos subindo e descendo. Não vejo fisicamente não, vejo espiritualmente. Glória a Deus. Os anjos de Deus estão subindo e descendo. Você faz a sua petição aqui, apresenta ela a Deus, e ali Deus vai ouvir e vai te responder. Como assim, pastor, que ele vai me responder? Rapidinho, abra aí para a gente finalizar. No primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14. O pastor Jamil comentou sobre esse assunto, sobre esse versículo no último culto. Na Bíblia Viva, né? Rapidinho. Pedi para eles colocarem a Bíblia Viva, para a gente terminar aqui. Olha só. Os céus estão abertos sobre a sua vida. Como é que eu chego diante de Deus? Assim como Estevão e assim como João tiveram a percepção, viram os céus abertos, pode acontecer a mesma coisa comigo hoje. O que ele disse? E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. Ou seja, aquilo que eu peço tem que estar de acordo com a vontade dele. 15. E se nós realmente sabemos que Ele está ouvindo quando falamos com Ele e fazemos os nossos pedidos, então podemos ter a certeza de que Ele fará o quê? Nos responderá. Glória a Deus. Deus vai te responder. Diga aleluia, gente. Deus vai me responder. Por quê? Porque eu estou vivendo a vontade de Deus. Eu estou tentando me adequar à palavra dEle. Todos os dias que eu ouço uma palavra, tinha coisas que eu não sabia, por isso que eu errava. A partir do momento que eu ouvi aquela palavra, eu comecei a fazer o correto. Coisas que eu não sabia, coisas que eu não entendia, e eu praticava, eu não tenho culpa daquilo. Isso não tinha sido me ensinado ainda. Mas a partir do momento que você recebe a verdade, e aí começa a praticar ela, aí você já é uma pessoa que tem aquela palavra como uma das palavras que vão te levar para o dia do juízo. Glória a Deus, gente. E a gente vai comentando isso sempre. E para a gente enfatizar mais, tem muita coisa que eu poderia citar aqui. E uma das coisas que eu não vou esquecer de falar nunca: se nós queremos compromisso com alguém, nós temos que ter aliança de casado. Glória a Deus, gente. Nada de morar junto com ninguém. Quando você não tinha entendimento da palavra, isso aí você levava assim, normalmente. Mas agora com o entendimento da palavra, você sabe que alguém é seu, você sabe que alguém é sua, quando você faz uma aliança diante das autoridades. Né? No caso do civil, diante lá das autoridades, e no caso diante das autoridades espirituais para abençoar. Mas tem que estar diante das autoridades lá fora, dos juízes. Diga graças a Deus, irmãos. Senão, nós estamos fora do parâmetro da Bíblia. Como é que você me diz isso, pastor? A Bíblia diz que é marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Fora disso, você não tem aliança, não tem um acordo, não tem nada registrado, então não lhe pertence. Não lhe pertence. É tipo um filho. O filho nasceu de você, mas se você não registra a criança, né, não registra com seu nome, tudo bonitinho, alguém pode registrar no nome dela. Por mais que você gerou, mas ela não lhe pertence. Não está registrada como sua. Tem que registrar. Da mesma forma, trabalhamos, temos lá os nossos negócios. Os nossos negócios têm que ser tudo de acordo com a vontade de Deus, tudo certinho. Ah, mas hoje se a gente não sonegar nada, a gente não ganha nada. Não é por esse lado, né? Não podemos viver clandestinamente. Temos que nos adequar à palavra. E Deus, com certeza, Ele vai abençoar a gente. Os céus estão abertos, Deus vai escancarar as bênçãos. Vai mandar para você lá as bênçãos que você precisa. Só para finalizar, falando de Jacó, o pastor está pregando de Jacó aqui. O Jacó é esse personagem que quando ele trabalhou lá para o Labão, que foi o sogro dele, o Labão mudou o salário dele por quantas vezes? 10 vezes. Ele dizia: olha, as que nascerem salpicadas são as suas, as que nascerem malhadas e as listradas são as minhas. Pois Deus fazia nascer só as salpicadinhas,
para ser o salário lá do Jacó. Glória a Deus, gente. Ah, o Jacó viu, rapaz, só tá nascendo salpicada, que história é essa? Ele tá botando o bichinho para cruzar, para sair só o salpicado. Esse bicho é esperto. Pô, eu vou mudar agora. O salário dele vai ser só a listrada. Pois começava a sair só, todo bichinho que nascia era listrado. Hã? Isso era o quê? Era Deus abençoando ele. Os céus estavam abertos sobre Jacó. Glória a Deus, gente. Ele tinha se adequado, ele estava ali mudando a história da vida dele. Demorou para mudar muita coisa, mas mudou. Mudou de Jacó para Israel. Diga glória a Deus, gente. E a nossa história mudou também. Aleluia. Vamos orar então, fica de pé. Eu quero orar com você.